Que a boa mão de Deus esteja com você. Vamos agora para o terceiro vídeo sobre eclesiologia, a disciplina que estuda sobre a igreja junto com o Instituto Supera. Sou o professor Rogério de Souza. A igreja tem ordenanças. Essas ordenanças, a primeira delas é o batismo, como nós vimos aqui na aula anterior. E a segunda ordenança que a igreja recebe é de que ela celebre a Santa Ceia ou Ceia do Senhor. Primeiro vamos aqui pensar sobre a Ceia do Senhor. Quem deve participar da Ceia do Senhor? Deve participar da Ceia do Senhor aqueles que se identificam com o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Eu tenho que saber que sou parte do corpo de Jesus, sou membro do corpo do Senhor Jesus, que está representado pelo pão. O pão, que é o emblema da ceia, ele representa o corpo de Cristo. Jesus disse: "Este é o meu corpo que foi entregue por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim." Semelhantemente, depois de cear, quer dizer, depois de comerem o pão, ele tomou um cálice. Os judeus, por ocasião da Páscoa, eles tinham diversos cálices. Um cálice era chamado cálice da bênção. E aí Cristo tomou o cálice da bênção e disse: "Este é o meu sangue que é derramado por vós. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim." Aí explica o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Por quê? Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. E esse aí é o texto oficial de Santa Ceia. 1 Coríntios, capítulo 11. E por que foi necessário que Paulo escrevesse esse texto? Justamente porque a Ceia do Senhor estava causando controvérsias na igreja de Corinto. Aliás, a igreja de Corinto, você deve ler a primeira e a segunda carta aos Coríntios e também tem que ler a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses, porque essas 4 cartas aqui elas são chamadas de eclesiásticas. São cartas para corrigir a conduta da igreja. As 4 cartas. A igreja de Corinto, ela foi necessariamente, historicamente, sabe, uma igreja necessária para a teologia. A gente pode dizer, ainda bem que aconteceu isso no primeiro século, de haver uma igreja como a igreja de Corinto, para que o apóstolo Paulo escrevesse 2 cartas, e ainda bem que essas cartas foram preservadas e trazidas até nós, porque senão nós não saberíamos que havia controvérsia na Santa Ceia, e as muitas controvérsias eclesiásticas. Paulo explica: um come demais e outro come de menos. Um bebe demais e outro bebe de menos. Um se empanturra e o outro passa fome. Um se embebeda e o outro fica com a língua seca. O culto na igreja de Corinto, de Santa Ceia, era uma celebração entre os gregos que chamava-se festa ágape. A festa de celebração do amor fraterno, do amor cristão, do amor de uns para com os outros. E nesta Santa Ceia da igreja de Corinto, cada um levava o seu alimento. Sabe quando acontece aquelas festas de família, que um leva o bolo, o outro leva a carne, o outro leva o refrigerante? Assim também acontecia com a ceia lá na igreja de Corinto, onde essa festa ágape, cada um levava o seu, e montava-se a mesa. Mas haviam as aristocracias na igreja. Aqueles irmãos com maior posse, com maior influência, com maior poder. E esses irmãos, eles participavam mais abundantemente da mesa, enquanto que aqueles irmãos mais simplórios, mais simples, pobres, ficavam ali na terceira fila, com os restos. Fazia-se estigmatização, uma mesa para os nobres e uma mesa para o proletariado. E a ceia tinha se transformado não em festa ágape, mas num horror. Paulo fala: "Nisto não vos louvo, porque vocês não se reúnem para o melhor. Isso é reprovável. E vocês não discernem o que é a ceia. Vocês não sabem que é corpo e sangue, que é com simplicidade que se celebra a ceia do Senhor." E ponto. Aí você já percebeu que de vez em quando eu falo de ceia do Senhor e às vezes eu chamo de Santa Ceia. Por quê? Porque tem outra controvérsia. Se nós devemos ou não chamar de Santa Ceia ou de Ceia do Senhor. As igrejas de tradição batista chamam de Ceia do Senhor, ponto. E por quê? Por causa que assim é chamado de ceia. Ponto. E não de Santa Ceia. Por quê? Porque os batistas, eles tiveram um movimento, até hoje eles têm, que é um movimento anticatólico. A história da igreja mostra isso. Os batistas, eles fizeram
cruzadas anticatolicismo, denunciando os pecados da Igreja Católica e, entre eles, justamente o pecado da idolatria. O pecado da idolatria. A Santa Ceia é um quadro que foi pintado na Idade Média por Leonardo da Vinci, e aí está ali Jesus representado com uma mesa que é uma mesa já moderna, não é uma mesa dos tempos de Jesus, porque a mesa do tempo de Jesus ela possuía ali um pouco mais de 40 centímetros de altura, eram mesas baixas, todo mundo ficava recostado sobre um dos ombros, e com o outro se alimentava. Ficava então o pessoal agachado, ou deitado, ou ajoelhado. Lá na mesa da Santa Ceia de Leonardo da Vinci, já é uma mesa moderna, com cadeiras, Jesus no centro e os seus apóstolos perto dele. O que se observou, inclusive, que Leonardo da Vinci ele afeminou o rosto do apóstolo João. E esse rosto afeminado de João é porque não seria João, seria Maria Madalena participando da ceia do Senhor, e isso passou ali aos olhares de muitos, mas não passou aos olhares de todos. E Jesus, representado por Leonardo da Vinci, ele é muito próximo do deus Apolo dos gregos, e não aquela fisionomia dos judeus. Quer dizer, é uma falsificação. O quadro é uma falsificação da ceia do Senhor. Não aconteceu daquela forma. É uma romanização. Os batistas, eles estão de olho e começam a fazer um movimento anticatólico. E por isso eles não querem que a ceia de Jesus seja chamada de Santa Ceia, para que não haja associação de ideias entre o Evangelho e o catolicismo romano. Por isso os batistas chamam de ceia do Senhor, e quem segue as tradições batistas também chamam de ceia do Senhor e ponto. A Igreja Católica, inclusive, não chama mais de Santa Ceia. E por quê? Porque dentro do catolicismo, as duas ordenanças, que é o batismo e a Santa Ceia, ou Ceia do Senhor, foram sacramentalizados, são sacramentos, não são ordenanças. Quem é que chama de ordenança? Os protestantes, os luteranos, os presbiterianos, os evangélicos chamam de ordenanças de Jesus. São ordenanças e pronto. Os católicos dizem que não, que são sacramentos. E os ortodoxos dizem que são mistérios. Ceia e batismo, mistérios. Ceia e batismo, sacramentos. Ceia e batismo, ordenanças. Nós que somos evangélicos falamos que são ordenanças. Tá simples para você? Bom, não acho que esteja tão simples assim. Mas nós, do Instituto Supera, estamos colocando isso aí no material didático que nós te enviamos. Estamos esclarecendo através dessa aula. Se não for suficiente, literatura, autoconsulta. E você pode entrar em contato conosco aqui no Instituto e nós vamos dar esclarecimentos para você, direcionando você para os nossos coordenadores pedagógicos e todos aqueles que estão aqui trabalhando pelo bom andamento deste curso para você. Preste bastante atenção. Tem diferença. A Igreja Católica pegou as ordenanças, batismo e ceia e transformou em sacramentos, dizendo o seguinte: no ato do batismo, a água ela tem um poder salvífico. Por quê? Quando é um sacramento, aí você tem um elemento físico, que é a água, o pão e o vinho. E você tem o sacerdote, que é o mediador. E você tem a fórmula. Quando se une fórmula, elemento físico e sacerdote, aí você tem um sacramento, um mistério. E qual que é o mistério? O mistério é que a água se torna água benta, água sagrada, água abençoada. E aquela água, ela vai efetuar um poder de salvação no batizando. É uma água sagrada, por isso é água benta, água abençoada, água abençoadora. E a palavra do sacerdote, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, é justamente o momento em que o sacramento acontece. Um mistério, diz a Igreja Ortodoxa. Um mistério que não pode ser explicado. Tem que acreditar nele. Realmente acontece a salvação. De tal maneira que os católicos passaram a batizar todo mundo.
o pai de família, a esposa e os filhos, inclusive os filhos crianças. Surge o batismo infantil. É um batismo infantil que já acontecia nas comunidades judaicas. Os judeus, eles praticavam o batismo ritual. Os judeus batizavam as suas crianças, a si mesmos e os utensílios da casa. Os judeus eles batizavam com aspersão, chamavam um sacerdote, um líder religioso, um levita, e eles batizavam a casa inteira, a cama, os talheres, os cômodos. E isso aí você não tem nenhuma prescrição bíblica. A Bíblia não manda fazer isso daí. Nós não batizamos objetos, nós não batizamos casa, nem carro, nós batizamos pessoas. Jesus disse: quem crer e for batizado, carro não crê, casa não crê, carteira de trabalho não crê, camisa não crê. Quem crê? A pessoa. Por isso nós batizamos pessoas. Mas os judeus eles batizavam a casa inteira com os utensílios e as pessoas dentro, inclusive os seus filhos também. A diferença é que eles batizavam isso aí ritualisticamente, e isso às vezes semanalmente, às vezes trimestralmente, às vezes anualmente. Quer dizer, eles rebatizavam constantemente. O batismo cristão não, ele é uma vez só para a vida toda. A gente não fica rebatizando a cada primavera. Muito pelo contrário, a gente batiza uma vez só, porque o batismo ele representa a morte da pessoa. O batismo cristão é uma identificação com a morte de Jesus. É o que Paulo nos ensina na carta aos Romanos, no capítulo de número 6. Todos quantos são batizados em Cristo Jesus são batizados em sua morte. O batismo representa a morte. E quando a pessoa sai da água, representa a sua ressurreição. Sai dos mortos e vem para a vida. É isso que está na doutrina dos batismos. Ponto. O catolicismo transformou a ordenança de Jesus num sacramento e implementou a fórmula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo com a água benta e com o sacerdote. Só o sacerdote católico está autorizado a praticar esse batismo. E de igual forma faz com a ceia de Jesus. Com a ceia do Senhor, eles dizem que é um sacramento e neste caso você não tem mais o pão. O pão foi retirado e você não tem mais o vinho para todos. Dentro do catolicismo, o vinho é só o celebrante da missa. Deixa de ser chamado de Santa Ceia, deixa de ser chamado Ceia do Senhor e agora é uma missa. Essa missa é um mistério. Um mistério porque eles vão dizer que no ato da missa, o Calvário ele é representado misticamente. Isto é, a crucificação de Jesus acontece de novo. Retira-se o pão e aí se faz a hóstia. A hóstia é uma pequena bolachinha de trigo, é só o trigo mesmo. Isso aí é a hóstia. E o cálice? O cálice não é para toda a comunidade, não é para os fiéis. O cálice foi retirado da mão dos fiéis e foi colocado só na mão do celebrante, do padre, do bispo, do arcebispo, do cardeal ou do papa, que são os únicos que podem fazer a missa, porque só eles são ordenados ao sacerdócio. Aí vem o outro sacramento, que eles chamam que é o sacramento da ordem. A ordem é um sacramento, portanto, um padre ordenado pelo magistério, pelo ministério, pelo papado, esse padre pode celebrar a missa. E no ato da missa, Jesus é sacrificado de novo, porque ele pega a hóstia e levanta e fala: este é o teu corpo que é partido por nós. E nessa hora acontece a transubstanciação. A doutrina da transubstanciação é uma doutrina da Idade Média. Tomás de Aquino, que é chamado doutor angélico da Igreja Católica, na Idade Média, ele fundamentou o que seria transubstanciação. Isto é, ele vai dizer que Jesus, a natureza de Jesus, ela vem para a hóstia e a hóstia se transforma em carne de Cristo mesmo. A carne humana de Jesus vem para a hóstia e o sangue humano de Jesus vem para o cálice. E vão explicando, através desse malabarismo filosófico-teológico, cheio de falácias, vem manipulando a verdade e diz que acontece a transubstanciação em que a hóstia é a carne de Cristo e o vinho é o sangue de Jesus. E o sacerdote tem unidade com a igreja, por isso só ele bebe o cálice. Só ele bebe o cálice.
E para a igreja foi retirado o pão, já não é mais pão, é uma hóstia, uma bolachinha de trigo, que é entregue para aqueles que estão em comunhão. Aí vem outro sacramento, que é o sacramento da comunhão, ou que eles chamam de Eucaristia. Mudaram-se os nomes. Você vê que é difícil estudar teologia, mas tudo isso aí está na base do nosso curso. É a eclesiologia. É a igreja modificando a doutrina. Esse é o perigo. A igreja não pode modificar a doutrina. Ela tem que compreender a doutrina e ensinar e aplicar. Ponto. Por isso surgiu o protestantismo. Aí o protestantismo ele é justamente a versão eclesiástica, a versão de igreja, aonde os protestantes disseram: chega dessa parafernália, desse amontoado de heresias em torno das doutrinas de Jesus, e nós vamos eliminar tudo quanto é erro. Vamos começar por onde? Vamos cortar a tradição. Aonde que começa a tradição? Com os pais da igreja. E é assim que Eurico Zwinglio e João Calvino, eles vão dizer que os pais da igreja foram os maiores hereges da história, porque foram eles que desvirtuaram o evangelho. E é uma denúncia contra os pais da igreja, porque eles tinham uma piedade pagã misturado com uma piedade evangélica. E assim, radicalmente, os reformados, é assim que é chamado o protestantismo, os reformadores, eles cortaram o cordão umbilical com os pais da igreja, e a partir de agora nós vamos retomar o Novo Testamento até o Apocalipse de João. Vamos ficar com os evangelhos, as cartas de Paulo, as cartas gerais e o Apocalipse de João. Vamos ficar ou não vamos ficar? Porque os protestantes tiveram que dizer: nós vamos continuar com o cânon do Novo Testamento da Igreja Católica ou não? E aí vem o magistério protestante, reformado. As inúmeras conferências, dietas, congressos, reuniões de teólogos da igreja protestante. E aí a igreja protestante são os luteranos, mais os presbiterianos, depois lá na Inglaterra os anglicanos, fazendo aí dietas e dietas. Até que surgiu um livro chamado Livro de Concórdia. Você vai aí, pega o dinheiro, prepara o bolso, entra na internet, faz a investigação e compra esse livro chamado Livro de Concórdia, ou vê se você consegue baixar ele em PDF. E nesse Livro de Concórdia, já é chamado de Concórdia mesmo. Nós entramos em um acordo. Havia um teólogo na igreja luterana chamado Philippe Melanchthon, e esse Philippe Melanchthon, ele é o grande responsável para que o Livro de Concórdia fosse primeiro a Fórmula de Concórdia. São as doutrinas principais que tanto os luteranos quanto os reformados dizem: essa aqui é doutrina bíblica e evangélica, é doutrina que toda a igreja pode ensinar, que não está se afastando do evangelho. Aí você vai atrás do Livro de Concórdia, e nesse livro estão ali os credos. Disseram: esse credo aqui não fere a fé cristã. Os credos que os protestantes trouxeram para o protestantismo, também as fórmulas que foram trazidas e as doutrinas, até o ponto de que nós não temos mais os pais da igreja dentro do protestantismo, mas nós temos os reformadores que ocuparam o lugar dos pais da igreja. E justamente porque eles dizem: a fé somente, a graça somente e as escrituras somente. A igreja evangélica, a igreja de Cristo, ela tem a sua fundamentação teológica em um Novo Testamento. E nessa forma de concórdia e nessas controvérsias do Livro de Concórdia, chegou a questão de dizer sobre a doutrina da Santa Ceia. Primeiro que eles não vão chamar de Santa Ceia, mas eles vão dizer: não é missa, não é Santa Ceia e também não é missa. O que é? É a ceia do Senhor. E quem deve ser celebrado? Aí dentro da igreja evangélica, Martinho Lutero levantou uma doutrina junto com os reformadores, que é chamada de sacerdócio universal. Por quê? Porque dentro das heresias da Igreja Católica existia a distinção entre o clero e o laicato. Quem é o clero? O clero é aquela turma que é ordenada ao ministério. Isso aqui é a tropa de elite de Jesus. É o clericalismo. Então, o clericalismo, o clero da Igreja Católica, esse aqui tem uma importância. E o laicato, os leigos? Bem, os leigos, eles não têm autoridade
nem para ler a Bíblia, porque a Bíblia tem que ser lida pelo magistério da Igreja Católica, portanto, por um padre, e nem para celebrar os sacramentos, porque os sacramentos tinham que ser celebrados por um dos sacerdotes ordenados pela Igreja Católica. Lutero, ele era do catolicismo. Zwinglio era do catolicismo. João Calvino era do catolicismo. Filipe Melanchthon era do catolicismo. Eles eram padres ordenados pelo catolicismo. Mas quando eles romperam, foram excomungados. E agora? Aí o Papa disse: vocês vão para o inferno. Porque aqui o excomungado está debaixo de uma maldição que era enunciado pelo sacerdote da Igreja Católica. Vai para o inferno. Lutero pegou a bula de excomunhão, rasgou e colocou no fogo. E agora, como que faz? Aí levantou-se a doutrina do sacerdócio universal. Isto é, cada crente é responsável por sua salvação diante de Deus. Eu já recomendei para vocês aqui e vou tornar a recomendar. Deixa eu ver aqui onde que está o livro. Bom, deixa eu mostrar para você aqui, nesses minutos finais da nossa aula, tá bem? Esse livro que você deve comprar também. A Celebração do Indivíduo. Já indiquei, estou indicando de novo, que é a formação do pensamento batista brasileiro, tá bem? Esse livro aqui foi escrito pelo Israel Belo de Azevedo, A Celebração do Indivíduo. Nesse livro vai ser ensinado justamente a doutrina do sacerdócio universal. Cada crente é responsável pela sua salvação diante de Deus. Tem que tomar consciência do Evangelho e consciência da sua própria salvação. Que é isso? Beleza. Doutrina do sacerdócio universal. E com essa doutrina, todo crente pode ler a Bíblia, tá bem? Todo crente pode ler a Bíblia. Fica aí. E todo crente tem que chegar diante de Deus, e assim qualquer crente pode celebrar a ceia do Senhor com pão e vinho. Quais que são os elementos que são utilizados? O pão e o vinho. Só que aí houve outra controvérsia entre Lutero e os reformados, entre Lutero e o Ulrico Zwinglio e depois com os calvinistas. É uma ordenança ou é um sacramento? Bom, é uma ordenança. Tá ótimo. Então não é um sacramento. E o que acontece nessa ordenança? Aí Lutero dizia, acontece a consubstanciação. O que é isso, Lutero? O pão se torna carne e o vinho se torna sangue durante a celebração. É uma consubstanciação. A Igreja Católica ensinava que era uma missa, que era um mistério, que era um sacramento, que acontecia a transubstanciação. E a Igreja Luterana começou a ensinar a consubstanciação, de que durante o momento da celebração da ceia, pão se torna carne e vinho se torna sangue. Aí vieram os calvinistas e os zwinglianos dizendo, não, Lutero, é em memória, o texto diz, fazer isso em memória de mim, é uma ordenança, pão continua pão, vinho continua vinho, não acontece consubstanciação, nós estamos aqui com um memorial. E esta é a fórmula que as igrejas evangélicas seguem até hoje. Nós celebramos não a missa, mas a ceia do Senhor. Celebramos com pão e vinho, para todos. Não é vinho para o sacerdote e pão para a membresia. Pão e vinho na mesma quantidade para todos os irmãos e irmãs, todos os que foram batizados e todos que estão em comunhão com a igreja. E durante a ceia, nós ministramos a palavra, o Espírito Santo está presente. E nós distribuímos uniformemente para todo mundo pão e vinho, para aqueles que estão em comunhão. Pão continua pão, vinho continua vinho. Vinho não fermentado, que é aquela safra do suco de uva. Vinho não fermentado. Assim todos podem participar e permanecer em plena comunhão com a igreja, com o Evangelho, com o Espírito Santo. E aí vem as exortações para que o homem examine-se a si mesmo para se participar da ceia, tomando consciência de que nós estamos ali formando o corpo do Senhor Jesus e celebrando isso até que ele volte dos altos céus, para que então a gente possa participar da ceia nos céus, juntamente com todos os apóstolos, profetas e salvos na igreja. Compreendeu? Deu para ficar aí esclarecido? Você quer aprofundar?
Eclesiologia é a disciplina, é o caminho certo. Se estabeleceu que a Santa Ceia é em memória. E aquele que não está em comunhão com o Senhor Jesus não deve participar. Portanto, quem não recebeu o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não faz parte da igreja. Não fazendo parte da igreja, não participa também desta celebração da ceia do Senhor. Porque Paulo deu uma advertência: quem come e bebe o corpo do Senhor indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Isto é, não é um sacramento, mas também não pode ser banalizado. É uma celebração da morte de Jesus, até que ele volte, por parte da igreja, dos irmãos e irmãs que estão em comunhão, e que em todo o culto de ceia são exortados a ter um autoexame, para não ser condenado com o mundo. Já estudou esse texto? 1 Coríntios capítulo 11. Estuda para que assim a sua compreensão seja melhorada. Professor Rogério de Souza, Instituto Supera, curso básico em Teologia, disciplina Eclesiologia.